verdadeiro casamento. Olá irmãos, a paz de Yahushua. Muitos de vocês podem ter dúvidas sobre qual é o verdadeiro casamento perante o Pai Celestial. Como os irmãos devem saber, quando Yahweh criou Adão e Eva, ele não pegou um papel de cartório oficializado para os dois assinarem e confirmar o casamento. Porque o Pai criou um para o outro e, como sabemos, o Pai não muda. Até os dias de hoje ele cria um para o outro, pois ninguém nasce do acaso, antes mesmo de você nascer ele já sabia sobre você. Então, continuando, Adão e Eva tiveram filhos, ou seja, eles tiveram relação sexual, e o ato da relação sexual foi o casamento, pois o sexo faz com que o casal vire um só perante o Pai, assim como diz em Gênesis capítulo 2 versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Para os irmãos e as irmãs que têm companheiro ou companheira, vocês já devem ter reparado que às vezes parece que um sabe o que o outro está pensando. As atitudes de vocês começam a se assemelhar cada vez mais, e isso é muito notado quando vocês são muito unidos. Nos dias atuais, nessa geração podre que vivemos, há um grande esforço para desvalorizar casamento. As amizades tentam dizer para não serem muito grudentos, ou seja, muito unidos, pois há inveja sobre vocês, e se vocês derem ouvidos estarão permitindo demônios na relação de vocês, e isso é muito real. Sabendo disso, costumes como ficar, namorar e sair com várias pessoas, será que é correto? Vamos falar disso agora. Ficar e namorar são invenções sociais culturais a quais não têm base bíblica. Isso é invenção para a promiscuidade, pois não há namoro diante do Pai Celestial. Em Gênesis capítulo 29 versículos do 18 ao 28 temos relatado a história de Jacó e Raquel. Jacó trabalhou para o sogro por anos, pois desejava Raquel, mas eles não tinham relação como namoro. Ele esperou pacientemente por ela, se esforçando. Em todas as histórias relatadas dos nossos antepassados, o casal se unia em uma tenda e praticavam o ato sexual, e isso sempre foi o casamento. Muitos de vocês podem dizer: mas hoje estamos em tempos modernos. O tempo mudou. Sim, realmente mudou, mas o Pai Celestial não mudou. Ele não nos quer vivendo como pagãos, ele não nos quer imitando costumes dessa geração babilônica, pois tudo é simples, mas as pessoas querem usar pretextos para viverem no errado. Já pensou ficar todo dia com uma pessoa diferente? A prostituição que é, pois, por exemplo, já foi comprovado que cada parceiro que uma mulher tem relação, uma parte dele fica dentro dela. Então, se ela tiver relação com 20 parceiros, quando nasce o filho vai nascer com características desses 20 homens. Sem mencionar que a mulher e o homem, quando têm relação, um começa a pegar hábitos do parceiro e da parceira. Então, já pensou você pegar para si hábitos de 20 pessoas? O homem também fica com resquícios das mulheres que ele tem relação e também começa a fazer parte dele, pois o sexo une vocês. Então, por isso que relação com mais de uma pessoa na vida já é adultério e promiscuidade. Ouçam em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. A verdade sempre esteve nítida, irmãos e irmãs, mas as pessoas que não querem ver. Muitas pessoas pensam que ter relação sexual é pecado, mas não é. O pecado está no sangue, não no ato. O Pai fez Adão e Eva com órgãos sexuais, pois ele sabia que iriam se reproduzir. Para os irmãos que acompanharam o vídeo sobre o livro de Enoque que postamos recentemente, fala dos vigilantes anjos que cairiam e que acharam as mulheres humanas lindas e quiseram ter relação com elas e tomar elas como esposas e gerar filhos que foram lá gigantes, assim como Golias. Então até os anjos tinham consciência que a relação sexual e o casamento, e foi isso que fizeram com as humanas daquela época. Em 1 Coríntios capítulo 7 versículo do 3 ao 5, o marido conceda à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher, ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento de ambos por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.
Isso significa, irmãos, que quando vocês têm relação sexual já estão casados diante do Pai e que não devem ficar muito tempo sem ter relação apenas se forem jejuar e orar por um período de tempo para logo em seguida praticarem o ato para que os demônios não venham acabar com vocês. Então, irmã, você não deve negar seu corpo a seu marido, pois você não tem autoridade sobre seu próprio corpo, ele que tem, e irmão, você não deve negar seu corpo à sua esposa, pois ela que tem autoridade. Vocês não devem praticar coisas consigo mesmo, vocês não devem tocar o próprio corpo em busca de prazer, pois como dito, o corpo de um pertence ao outro. Lembre-se também, irmãos, Efésios capítulo 4 versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer, por exemplo, que se vocês discutirem, não fiquem de mal um com o outro até que chegue a noite, pois se vocês dormirem brigados, vocês serão atacados por demônios. Se vocês negarem intimidade, demônios chamados súcubos e insucubos vão atacar seu parceiro ou parceira e vão ter relação com eles, sem falar que os demônios colocarão pessoas no caminho um do outro para que adulterarem. Então não deem brechas, saibam também que vão passar por muitas lutas juntos, mas não desistam, não escutem o conselho de pessoas insensatas dizendo para vocês dar um tempo, se distanciar mais, não ouçam conselhos de pessoas do mundão, pois pode um cego guiar outro. Tenham cuidado com as pessoas que vocês chamarão de amigos. Sua esposa é sua amiga e seu esposo é seu amigo, fora isso todo o resto Satanás pode usar para afastar vocês. Também não fiquem com as famosas frases de, eu preciso de privacidade, ou então, esse é meu telefone. Irmãos e irmãs, a partir do momento que vocês têm relação não há privacidade. Não há meu e seu, os dois são um. E esqueçam seus pais, pois muitos ficam na saia de mamãe e nas botas de papai, mas quando vocês se relacionam eles viram parentes. Sua obrigação é com seu parceiro ou parceira, e principalmente com Iau. Orem juntos de mãos dadas, clamem a Iau em nome de Yaúcha juntos ao mesmo tempo, sejam simples, aprendam a comer feijão com arroz sorrindo, aprendam a viver com o básico, orem por cada alimento que o Pai faz chegar até vocês. Muitas pessoas terão inveja de vocês assim, então sempre que alguém disse que tem inveja, diga que Iau repreenda em nome de Yaúcha, pois acreditem, apenas uma frase assim pode fazer vocês serem atacados espiritualmente, já que a língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Falaremos agora sobre o divórcio em Mateus capítulo 5 versículos do 31 ao 32. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos ver mais alguns e explicaremos tudo junto aos irmãos. Malaquias capítulo 2 versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Iau, o Altíssimo de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Iau dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Em Marcos 10 vemos Yaúcha falando sobre o de divórcio. Respondeu Yaúcha, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação Iau os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Iau uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Yaúcha sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E, se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Agora, irmãos, ouçam Lucas capítulo 16 versículo 18, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Em Mateus 19 vemos Yaúcha falando, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio.
Então, irmãos, resumindo todas estas passagens, podemos notar que quem se divorciar e seu parceiro casar com outra transforma eles em adúlteros. Divórcio nunca teve valor para Yao, pois ele é bem claro ao falar que odeia. Isso é por conta de corações endurecidos. Então, irmãos, um pedaço de papel escrito divórcio e lixo é a mesma coisa. Casou uma vez é para sempre, se divorciar não pode casar novamente. Teve um momento que Yaúcha foi a Samaria e conheceu a mulher que estava no poço, e durante o diálogo deles ele diz que ela já está no quinto marido e ele não era o marido verdadeiro dela. Disse que ela voltasse com o seu primeiro marido, pois ele era o verdadeiro. Então ela estava em adultério. Acordem, irmãos, isso é mais sério que muitos pensam. O mundo acostuma vocês à adúltera. Então, irmãos, de forma mais completa é isso sobre casamento, união sexual e divórcio. Irmãos, cuidem dos seus parceiros com amor, zelo e respeito. Tenham como objetivo chegar os dois de vestes brancas diante do trono do Pai de mãos dadas, de estarem na terra futura com filhos e com animais, e todas as tardes recebendo a visita de Yaúcha. Sim, terão filhos na eternidade, sim, serão casados lá também. Vocês não vão virar anjos, vocês não vão perder os órgãos sexuais. Yao ama casais e isso sempre existirá, pois os justos vão repovoar a terra, vão habitar nela diante do trono do Pai e da presença de Yaúcha. Então seja fiéis. Não saiam desesperados entrando em grupos de namoros, pois estarão agindo por conta própria. Se vocês não têm ninguém, fiquem calmos, pois ainda tem a eternidade. Não caiam nessa conversa de pessoas que se dizem Yaudins e fazem grupos de namoro, pois eles estão incentivando o adultério nesses grupos e estão levando a muitos a viver na promiscuidade. Quando Yao quer, não precisa de grupos, não precisa de interferência humana. Só esteja esperto, obedeça ao Pai, foque em viver exclusivamente para Ele e no tempo certo tudo acontecerá. Só não fiquem como muitas dizem: o Pai está há 10 anos preparando um marido para mim. Isso é frase religiosa. Yao não leva 10 anos para preparar algo, ele já tem tudo, mas tudo será no tempo dele. Ele quer sua obediência por amor, não por interesse. Que Yao os guie e que lhes conceda amor em seus corações para que não se esfriem neste mundo perverso e que vocês venham a ser imitadores de Yaúcha.